Olá, começa agora mais uma edição do nosso programa Brasília de Perto. Hoje nós vamos falar sobre um ícone da sétima arte nacional, o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Por isso paramos nosso estúdio móvel aqui no Cine Brasília, local que recebe a partir de amanhã a 48ª edição deste festival. Com a gente aqui no estúdio para bater um papo, um dos conselheiros de cultura do DF, também cineasta e produtor cultural, André Leão. André, obrigada pela presença, seja bem-vindo. Obrigado a vocês pelo convite. Bem-vindo, André. Para a gente começar esse bate-papo, a gente vai assistir uma matéria que traça melhor o panorama do Festival de Brasília. Vamos ver. A história do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro confunde-se com a história da cidade. Foi criado em 1965, apenas 5 anos após a inauguração da capital. Em 47 edições, já participaram do festival mais de 1.000 filmes. Cerca de 600 só de Brasília. Ele é a vitrine do cinema brasileiro. É um festival único no país, dedicado exclusivamente à exibição e discussão e promoção do cinema brasileiro. Criaram a Semana do Cinema Brasileiro, que veio se transformar depois no Festival do Cinema Brasileiro, que já está há quase meio século, né? O primeiro prêmio principal foi para o filme A Hora e a Vez de Augusto Matraga, de Roberto Santo. Brasília também consagraria Arnaldo Jabot pela direção de seu curta O Circo e Fernanda Montenegro por sua primeira atuação para o cinema em A Falecida, de Leon Risman. A censura com o regime militar em 1971 vetou o longa Nenê Bandalho, de Emílio Fontana, e impôs a exibição de Brasil Bom de Bola, de Carlos Niemeyer. A reativação foi bem sucedida com Chica da Silva, de Cacá Diegues. A década de 80 viu o Candango parar nas mãos de importantes nomes do cinema brasileiro, como Joaquim Pedro de Andrade com O Homem do Pau-Brasil, Suzana Amaral com A Hora da Estrela e Murilo Salles com Nunca Fomos Tão Felizes. Foi a vez de Louco por Cinema, de André Luiz de Oliveira, e Baile Perfumado, de Paulo Caldas e Lírio Ferreira. Na edição passada, o festival homenageou o cineasta Glauber Rocha, com Deus e o Diabo na Terra do Sol, e o documentarista Eduardo Coutinho, com Cabra Marcado para Morrer. Você ter um filme selecionado no Festival de Brasília e premiado é uma chancela, né? É um selo de qualidade. O meu primeiro filme que eu fiz, um curta-metragem que eu realizei em 2003, chamado Suicídio Cidadão, entrou no Festival de Brasília e ganhou o prêmio de melhor filme. Aquilo foi divisor de água na minha carreira. André, o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro é o único entre os grandes festivais que ainda é custeado pelo governo. O ano passado, o orçamento para o festival foi um pouco mais de 4 milhões e esse ano a verba foi um pouco maior que 1 milhão. Isso descredibiliza o Festival de Brasília, um festival que já premiou e consagrou tantos cineastas nacionais? Em virtude dos cortes orçamentários, nós não teremos nessa edição que se inicia amanhã do festival uma série de atividades que têm a ver com a política audiovisual brasileira, né? Seminários, encontros, atividades de mercado que discutam o cenário da produção audiovisual brasileira. A gente praticamente vai ter um festival que veremos filmes e discutiremos esses filmes no outro dia. A gente precisa, de fato, ter atividades que promovam uma discussão, uma reflexão sobre a produção audiovisual brasileira. Entendi. André, o fato de o festival ser financiado pelo poder público é uma coisa boa para o festival? Como é que funciona isso em outros países, por exemplo? Certamente, se não tivéssemos o apoio direto do Estado a cada ano, não seria possível realizar o festival em alguns momentos, em alguns desses anos. Mas eu acho que mais importante do que ser financiado pelo poder público é o poder público criar instrumentos para que esse festival não seja apenas um local, um determinado momento em que vamos vir assistir determinados filmes. A gente precisa ter políticas públicas que pensem estrategicamente o audiovisual brasileiro. Não basta colocar a grana ali. Não basta colocar a grana ali. A gente precisa de ações, né, de uma curadoria que não seja pontual, né, escolhida unicamente pelo poder público. A gente precisa que a sociedade civil participe dessa escolha, que não fique nas mãos de uma só pessoa, mas que seja uma curadoria com mandato fixo, por uma determinada periodicidade. O que a gente não pode é ter essa coisa mista, né, de que temos curadoria, mas temos um comitê de seleção para validar as escolhas da curadoria
Isso é muito estranho. Para explicar para quem não entende, como funciona hoje, quais são os critérios utilizados hoje pelo Festival de Brasília? Olha, essa atual gestão tomou um passo muito importante, que é criar o papel da curadoria. Mas o setor já reivindicava isso há muito tempo, mas não da maneira com que foi criado. O setor reivindicava a criação de uma curadoria para que essa curadoria tivesse, como eu disse, um mandato eletivo por um período fixo, né? Com participação da sociedade civil decidindo quem seriam esses curadores, não um curador apenas. Hoje, até o ano passado, funcionava de que a cada ano 5 pessoas eram convidadas para fazer a seleção dos filmes de longa e outras 5 para fazer a seleção dos curtas-metragens. Isso é muito ruim, porque o festival vai mudando de cara, de perfil de filmes a cada ano. A gente foi ouvir uma especialista para saber um pouco mais o que acontece com a distribuição do cinema brasileiro. Vamos ver no vídeo? O cinema é um tripé, ele é a produção, distribuição e exibição. E o nosso país, infelizmente, a nossa tela é ocupada 90% com o cinema americano. Então não adianta esse negócio de cota e tudo, que não resolve. Então, enquanto não resolver esse problema da distribuição e da exibição, o cinema brasileiro não vai alcançar o patamar que ele merece, porque do ponto de vista técnico, ele atua em pé de igualdade com qualquer cinematografia do mundo. André, mesmo com incentivo a partir do decreto de cotas que data lá de Getúlio Vargas, os festivais continuam sendo a principal porta de entrada dos cineastas. Existe alguma demanda de vocês para aumentar a visibilidade do festival e melhorar a distribuição dos filmes? 90% das salas dos filmes que são vistos pelos brasileiros são filmes estrangeiros. Isso não é resolvido pela cota de tela também, porque é pífia. A cota de tela permite que você invada com um determinado filme blockbuster mais da metade das salas brasileiras. A gente precisa, de fato, de outros instrumentos, como na Argentina, por exemplo, que taxa a partir de um determinado número de cópias, esse filme vai pagando mais recursos para que não se ocupem todas as salas de cinema. E, de fato, a distribuição é um grande problema no país, porque a gente tem hoje no Brasil menos de 3.000 salas de cinema, o que per capitamente, para o tamanho da população brasileira, é muito pouco. Isso faz com que países como a Argentina e o México, que têm cinematografias similares às nossas, que lançam mais ou menos 100 filmes a cada ano, eles têm per capitamente o dobro de salas por habitantes que tem no Brasil. Então, aqui no Brasil é economicamente inviável você resgatar na bilheteria um valor similar àquele que foi utilizado na produção. A nossa reportagem foi até a UNB, berço do festival, para ouvir o que os estudantes pensam sobre o Festival de Cinema. Vamos ver? Eu acho que o festival ele é muito importante porque ele dá um incentivo, né, a ver filmes nacionais e tem, tipo, Mostra Brasília, várias coisas que, tipo, incentivam a indústria local, assim. Você vê ali que é possível você chegar a fazer um trabalho de qualidade, ser reconhecido no mundo, mas muitas vezes não é reconhecido aqui porque as pessoas não têm conhecimento. A divulgação dele é feita só para mais ou menos um público selecionado e seletivo, poucas pessoas ficam sabendo. Eu conheço o festival há 2 anos, que foi a época que eu entrei. Conheci pela universidade, pelos professores. André, nossa reportagem se surpreendeu porque até mesmo os estudantes de cinema não conheciam, como se esperava, o Festival de Cinema aqui em Brasília. Qual é o problema da divulgação desse festival, André? Eu não sei se é necessariamente um problema da divulgação desse festival, mas se a gente refletir em relação a outros dados, menos de 8% dos municípios brasileiros têm uma sala de cinema. Então não está na praxis cotidiana do cidadão brasileiro ir às salas de cinema. Isso é uma prática comum na classe média alta desse país. Então é natural que as pessoas não tenham tanto contato com o cinema. Agora, a gente tem no Brasil quase que um festival por dia. A gente tem mais de 300 festivais e mostras regulares que acontecem todos os anos no Brasil. E se a gente parar para pensar de que esses festivais duram 3, 4 dias, uma semana, a gente tem praticamente 4, 5 festivais acontecendo no país simultaneamente, né? Isso é um número muito grande. E assim mesmo,
o contato do povo brasileiro com a sua cinematografia é muito baixo. O que eu acho que de fato falta é espaço para que possamos exibir os filmes nacionais e que as pessoas criem esse apreço pela cinematografia nacional. Isso fará com que elas busquem os nossos festivais e tenham contato com o filme brasileiro. André, historicamente o festival acontecia no mês de novembro, houve essa mudança antecipando para setembro, vai esbarrar com o Festival do Rio de Janeiro, né? É um problema isso, não? Isso foi feito à revelia do Fórum dos Festivais, que é uma entidade que congrega, né, a organização de praticamente todos os festivais e mostras regulares do país. É um problema porque não foi conversado isso com o Festival do Rio, criou-se aí uma celeuma e há hoje em dia uma competição com as regras de exigência de ineditismo ou não exigência de ineditismo dos dois festivais. O Festival do Rio tem um perfil completamente diferente e faz com que muitos realizadores tenham muito mais interesse em inscrever suas obras no Festival do Rio do que no Festival de Brasília. Políticas públicas também não têm sido mais decididas a partir do Festival de Brasília, né? Olha, a partir do Festival de Brasília foi que nasceu a Agência Nacional do Cinema, em seminários discutidos aqui. É lamentável o quanto esse festival tem perdido o perfil das discussões políticas que são de fato relevantes para o nosso país. A gente precisa voltar a retomar esse perfil político que o festival tem. O nosso programa termina aqui, mas essa semana a gente ainda faz a cobertura completa do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. André, muito obrigada pela presença. Obrigado a vocês pelo convite. Obrigado, André. Obrigado a você que nos acompanhou em mais uma edição do Brasília de Perto. Até segunda que vem. Até lá você pode nos acompanhar, claro, pelas redes sociais e pelo portal Fato Online. Tchau.